E agora estamos com ele aqui, Carlos Chaves. Já é a segunda vez que vem no nosso programa. A gente até brincou nos bastidores. Mais uma vez, pode pedir música, hein? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, né, para contribuir com a gente no programa. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Edu, Joyce, pelo convite, ao Paulinho Lima. Fico muito feliz de estar com vocês novamente. Foi muito bom a primeira vez. Então, para quem já me conhece, para quem também não me conhece, meu nome é Carlos Chaves, eu sou professor de língua portuguesa e também sou intérprete de Libras e atuo também como professor de Libras. Eu espero que hoje eu possa contribuir com o programa e que possa ser um dia muito legal. Sim, sim. Mas aqui o Carlos já participou, né, na primeira vez, então ele já sabe. A gente sempre começa com os nossos convidados sempre da mesma maneira, né? A gente comentou que fez um ano de programa agora em maio, né? E a gente nunca mudou isso. A gente sempre procura entender quem é o nosso convidado quando ele não, o Carlos, quando ele não está lecionando, quando ele não está, né, falando em Libras, né, trabalhando com isso, ou participando de algum evento, ou ativo nas redes sociais. Quem é o Carlos? A gente precisa entender a sua essência primeiro. Vamos Tá? lá? Então vamos lá. Então, como já disse, né? Sou o Carlos Chaves, tenho 31 anos de idade. Eu sou cristão, sou casado com a Camila Chaves. Atualmente sou professor de língua portuguesa numa escola chamada Yasu Sasaki, ali bem próximo da gente, aqui em Hortolândia mesmo, no Santos Esmeralda. Uma escola que agora na virada de semestre vai se tornar uma escola cívico-militar. É a primeira escola de Hortolândia, virando cívico-militar, bem diferente. Adorei. Atuo também como intérprete de Libras numa escola chamada Seprocamp, onde oferece diversos cursos gratuitos, sejam cursos técnicos, também supletivo. Eu tenho alguns cursos também que depois no final eu posso falar sobre. Depois a gente pode colocar um curso igual a gente fez no passado, para Tá. que a gente abençoe alguém com um curso. A outra vez que eu vim aqui, uma moça entrou em contato, que foi a pessoa que ganhou, né? Sim, sim. O sorteio. Acho que eu lembro, inclusive, quem é. A Olha moça que só. ganhou o bolo, se eu não me engano. A Lembra dela? Solange, eu acho que foi a Solange que Ah, ganhou. legal, A legal. moça que ganhou o bolo. E estou muito envolvido, né, nessa questão da Libras, da educação. Acredito que essa foi a causa que eu nasci para morrer por ela. Gosto muito de uma Que frase do legal. Martin Luther King que diz que se você não descobriu a causa ainda da sua morte, você ainda não começou a viver ainda. Sim. Então, a educação é algo assim que eu me apaixonei por ela, como eu já compartilhei na outra vez que eu vim. Eu tive um histórico bastante difícil, né, na questão escolar, e hoje eu acredito que eu tenho, de alguma maneira, devolvido, né, aquilo que eu tenho aprendido. Como eu disse, dei muito trabalho na escola, né, tive muitas dificuldades aí, fui expulso, Olha só. estudei em várias escolas e essa é uma forma que eu posso devolver, né, no sentido assim de ser muito grata a Deus que Ele fez na minha vida e que eu possa contribuir. E é assim como acreditaram em mim no passado, Tá. eu consigo acreditar em vários alunos que às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, não vai ter jeito. Eu Tem. me olho para a pessoa e falo, nossa, já passei por esse caminho, eu sei que tem jeito. Olha só, né? E por que do português e da Libras? Então, na verdade, foi assim, né? Eu tinha 19 anos, eu não tinha concluído ainda o ensino médio, e aí eu comecei a fazer supletivo, né? O famoso EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E lá nessa escola, foi até aqui próximo, a gente tem a escola Guido Rosolém, eu Tá. estudei lá. E aí no primeiro ano de ensino médio eu não tinha assim uma direção, não tinha nenhum tipo de curso, de nada, nem coisa assim de informática eu tinha curso. Então, Olha só. não tinha nenhum curso, não tinha terminado o ensino médio, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, tinha nada, né? Então, tudo aquilo que a gente poderia falar assim, um vaso para moldar, eu tinha. No caso era nada, né? E aí eu conheci um intérprete de Libras, o Edson, faz muitos anos que eu não o vejo e ele nem sabe, eu acho que eu me tornei professor de Olha português, faz só. muitos anos que eu não vejo. Esse é o sinal dele em Libras, né? O Edson Trindade. E aí ele começou a conversar comigo e tal. Ele falou: o que você pretende fazer quando você terminar o ensino médio, né? Eu fiz o primeiro, segundo, terceiro. Eu falei: cara, eu não sei. Eu não tenho uma direção. Se o sonho da minha mãe é que eu trabalhasse numa multinacional, numa empresa, né? Antigamente tinha isso, eu trabalho numa Dell, numa Bosch, numa Sim, Magnete Amarela. sim. E nunca foi Uhum. meu sonho fazer a mesma coisa todos os dias. Para Tá. mim, eu nunca tive isso como sonho. E aí ele falou assim, ó, eu vou te indicar algo. Ele pegou um papel e falou assim, ó, se você fazer
uma faculdade e se você saber Libras, você vai ganhar X. Se você tiver uma faculdade, uma pós, você vai ganhar Y. Se você tiver uma Olha só. faculdade, uma pós, um mestrado, você vai ganhar essa quantia. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, mas o que eu preciso fazer? Ele falou assim, você precisa fazer um curso de letras. Tá. Ah, legal. Anotei isso e fiquei, né? Com 19 anos, sem trabalho, sem nada e tal. Tá bom. Anotei, o tempo foi passando, e eu com amizade com ele. Ele começou a me ensinar Libras, assim, vem na minha casa, eu moro com... ele morava numa casa de fundo, na frente da casa dele tinham 2 surdos. Aí ele me chamava, não precisa trazer nada, sei que você está desempregado e tal, pode vir aqui. Tá. E aí, fazia churrasco, começava a me ensinar Libras, começou a me mostrar os surdos, e esse cara era intérprete de uma aluna surda que estudava com a gente, né, a Thalita. E aí, começou a me ensinar Libras, falou, faz um curso, lá na prefeitura eles disponibilizam um curso gratuito e tal, no Paulo Freire, eu falei, vou fazer. E aí, antes disso, eu me inscrevi num curso perto da minha casa também gratuito, que é Igreja Boas Novas, Igreja Batista Boas Novas. Comecei a fazer um curso lá de 3 meses, aí acabou, não tinha dinheiro, falei, no ano que vem eu vou fazer de novo, no ano que vem fiz de novo, porque eu não tinha condição ainda no Olha trabalho. só. E aí saiu esse curso também lá na prefeitura, também fiz o curso gratuito lá do Paulo Freire, e comecei a estudar, comecei a me interessar com tudo isso. E aí me chamaram para dar aula no lugar de maneira gratuita, lá em Campinas, numa escola chamada Galiego. E aí me chamaram para dar aula lá gratuito, sem ganhar nada. Eu falei, vamos lá, sem fazer nada, desempregado. Né? Fiquei um tempo muito longo assim desempregado, fiquei um tempo de 2 anos e 10 meses desempregado. E assim, para quem é homem, na flor da idade, cheio de vontade, Muito querendo comprar difícil. carro, moto, dar rolete, ter uma namorada. E assim, é o que eu sempre falo para os jovens, né? Se você não tem um emprego, não arrume uma namorada. Realmente, gente. Essa é uma regra simples, né? Deus deu uma mulher para Adão depois que Adão já tinha um trabalho, né? Então, aí o que aconteceu, né? Fiquei dando esse tempo de curso, né? Lá no Galiego, gratuito, para a comunidade, projeto Escola da Família. Fiquei por volta aí de 1 ano dando curso gratuito. Foi uma experiência muito legal, me moldou, aprendi a ter didática, aprendi uma série de coisas, né? Aí, passou um tempo, o projeto acabou, me ligaram de uma escola particular para dar aula de Libras. Falei, nossa, que legal, e você vai receber aí no salário. Falei, nossa, que legal, olha só, né? Tipo, comecei a dar aula assim por querer ensinar as pessoas porque eu aprendi também de maneira gratuita. Sim. E aí comecei a ganhar dinheiro com isso, comecei a investir em curso. Passou um tempo, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu entrei numa faculdade de letras para tentar fazer um curso, porque foi o curso que me indicaram, né? Então não era uma coisa assim, meu sonho, não, foi uma coisa que me indicaram. E aí fiz 6 meses, não consegui pagar, porque nesse tempo que eu tinha acabado de ficar desempregado, na verdade, o que eu fiz? Eu estava recebendo um seguro-desemprego, né? Então eu recebi 6 meses, foi as 6 parcelas que eu consegui pagar. Aí depois tranquei o curso e tal, não consegui pagar. E aí quando eu comecei a ter esse trabalho nessa escola particular, que comecei a ganhar o dinheiro, aí o tempo foi passando, tal, arrumei um trabalho no hotel, aí fiquei conciliando os dois. Falei, agora eu vou entrar na faculdade. Aí com 5 dias no hotel, me inscrevi numa faculdade, lá no NASP. Fiz uma faculdade de letras, tal, me formei no curso de letras português. E aí minha vida foi sempre nessas 2 coisas. Libras português, Libras português, Libras português. E minha vida começou sendo desenvolvida nessas 2 áreas, né? Que legal. Então, hoje, como eu disse, trabalho numa escola com professor de português. Então, lá sou professor de português do ensino fundamental e também do ensino médio. Tem alguns cursos que eu vendo na internet, dou aula particular, trabalho numa escola, trabalho numa outra empresa que presta serviço para várias empresas, como essas empresas da prefeitura, que é parte da cultura, da educação. Então, assim, hoje, de verdade, sinto assim que Deus me abençoou muito nessa área profissional, mas assim, muito mesmo. Hoje eu nem consigo pegar todas as demandas assim de Libras, sempre passo para os meus amigos, mas acredito que Deus ele pode mudar as pessoas de verdade. Com Acredito certeza. muito nisso. E assim como uma pessoa me indicou algo que eu descobri que foi aquilo que eu nasci para fazer. Olha só. Estou muito apaixonado por isso e não largaria isso por salário nenhum. Né? E teve que passar por um momento de deserto, né? Que foram, de repente, esses 2 anos e meio, que ficou sem, né, receber salário e acreditando que aquilo pudesse virar alguma coisa, né? Então, realmente, né, teve aí o entendimento que seria isso, né? Para ter essa perseverança para continuar, né, Joyce? Isso. E sabe o que eu lembrei, Edu? Quando ele foi da outra vez, ele... Nossa, o pessoal engajou muito, Sim, né? sim. Eu lembro, assim,
o Store, nossa, bombou aquele dia. Sim, Então, eu acho que você é um professor muito querido, viu? Porque exatamente. foi bem legal. Foi. E essa questão das libras, né? Você dá um curso, como é que funciona? Eu quero aprender libras, eu procuro o Carlos. Como é que funciona essa questão do lecionar, né, para as pessoas que querem aprender libras? Então, funciona assim, ó. Existem vários tipos de curso para que a pessoa aprenda Libras. Vamos Tá, supor, eu tenho alunos particulares que eles não sabem nada de Libras. Então, por exemplo, ela não sabe o que que é um sinal. Tipo, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que que é um sinal, vocês imaginam o que é não um consigo. Não sinal? sei. Voltado a libras, não consigo imaginar. Então, tudo aquilo que a gente tem como palavra na Ah, língua portuguesa, na Libras a gente chama de sinal. Então, entendi. por exemplo, se eu falar que isso aqui é um copo, a gente tem a A palavra palavra copo copo. é um sinal em libras. Isso, agora, por exemplo, a palavra que a gente tem é copo, então em Libras a gente tem um sinal, copo, certo? Entendi. Então, por exemplo, a gente tem tanto o aluno que não sabe nem o que que é um sinal, Tá, como a pessoa que já sabe Libras, mas muitas das vezes ela quer se comunicar com uma pessoa. Então, por tá. exemplo, eu tenho um aluno que é lá de Santos, na verdade ele era de Santos, agora mudou para Minas, que ele não tem contato com nenhum surdo e ele quer ter aula só para ter comunicação, só para conversar. Igual quando a pessoa está aprendendo inglês e ela quer só conversar, Sim, então, por exemplo, o caso dele é só conversar em Libras. Ele fala, ó, quero só conversar em Libras. tá. Eu tenho uma outra aluna que ela quer ser intérprete de um contexto religioso cristão, que é meu maior domínio nessa área da língua brasileira de sinais, que é o contexto da igreja, né, que é o contexto que Tá. eu gosto muito. Então, às vezes a pessoa ela quer aprender técnicas para que ela desenvolva ali a interpretação do culto. Então, essa é voltado para aula particular. Agora, por exemplo, as pessoas que compram curso são cursos que eu já gravei. Então, eu tenho Tá. cursos básicos ensinando desde o que é um sinal, né, igual eu falei para vocês, como os termos, né, que muitas vezes a pessoa fala, é o surdo mudo. Aí a gente fala, não, na verdade o termo correto é surdo, porque a Entendi. pessoa não tem mudez, né, porque para a pessoa ter mudez ela tem que ter um problema na corda vocal. Na Tá. verdade que ela tem um problema de audição. Aí Olha tem um só. curso básico para que a pessoa aprenda todas essas coisas, os sinais, as cores, os alimentos e assim por diante. Então, um curso básico de Libras. Agora eu tenho um outro curso voltado para a questão religiosa cristã. A Entendi. pessoa vai aprender os sinais da Bíblia, os personagens bíblicos, o contexto religioso, as cidades bíblicas e assim por diante. E aí eu tenho um outro curso que ele vai trazer são situações de diálogos. Por exemplo, chegou um surdo aqui na minha loja, o que eu faço? Como que eu atendo esse surdo? Olha só, Entendeu? né? Nossa, eu já passei por isso. Eu trabalhava numa papelaria e aí chegou uma cliente lá e era surda. Ah, E aí a gente trabalhava em três, todo mundo ficava jogando, vai você, olha porque a só. gente não entendia. E Só que, por nossa, um foi erro muito por não saber o desafiador. mínimo, né, para dar um Isso, atendimento decente para essa pessoa, né? isso. Olha só. Exatamente. É Então, desafiador, gente. É importante ter viu, esse curso. então é uma comunicação na prática, né? Porque esse é o nome do curso, comunicação na prática. Que Porque legal. às vezes a pessoa ela tá trabalhando, vamos supor, numa farmácia, e eu entendo que às vezes a pessoa pode ser que ela ame fazer aquilo. A gente Sim, sabe que tem pessoas que nasceram para fazer determinadas coisas. sim, E às vezes a pessoa ela só quer aprender Libras para poder atender o surdo. Então, eu entendi. acho que isso é muito importante. Então, eu criei esse curso voltado para 5 aulas. Por exemplo, chegou uma pessoa, o que eu faço com ela? Chegou uma pessoa na igreja, né? Igual agora, na nossa igreja, a gente está com 4 anos de ministério. A gente tem um ministério lá chamado Multiplicando Libras. E chegou uma surda na nossa igreja, né? E agora? E agora, né? É a Entendeu? pergunta que todo mundo faz, né, quando E isso agora? acontece. E agora? E é É. muito legal, né? Porque esse lance da Libras, esse ano para mim tem sido um ano muito diferente. Por quê? Tá. Eu conheço surdos mais velhos e quando a gente fala sobre língua, principalmente, vamos supor, você conversa com uma pessoa em português mesmo, mais nova, ela vai ter as gírias, vai ter aquele gingado. Ah, As sim. Entendi. pessoas mais antigas tem palavras assim mais rebuscadas, algumas pessoas têm palavras diferentes em português. Em Libras também tem isso. Olha só. Olha, que Também tem? Então, Não imaginava. Eu imaginava eu que o também não. sinal seria único, vamos dizer Não, assim. é o único, mas Ah, eu quero Sim. dizer, sabe essa questão da gíria, do jeito que o jovem Olha entende? lá, ó. Na Libras Essa também sim. acontece isso. olha só. Então, Tem na como Libras. dar um exemplo pra gente? Então, por exemplo, ó, você vai perceber que às vezes os surdos mais antigos, eles vão usar sinais mais antigos. Por Tá. exemplo, igual esse dia eu tava conversando com um surdo e ele tava falando assim, ele sinalizando, né? Aí ele falava assim, eu tô desempregado, não tenho trabalho, eu só fico em casa e fez isso daqui. Eu fiquei olhando, falei, o que é isso aqui? Ah, Aí ele falou assim, é nervoso.
Eu falei, nossa, Olha nervoso. só. Então são sinais mais antigos. E Entendi. aí, se eu converso com um surdo mais jovem, ele vai falar assim, estou nervoso. Entende? Olha só. Nervoso. Isso é uma forma de dizer. Mas, por exemplo, às vezes você vai perceber que os surdos mais novos, eles têm um outro tipo de cotidiano. Por exemplo, Tá. essa surda que a gente está tendo bastante contato, ela chama Tayane. E a gente tem um grupo na nossa igreja de corrida, né? E essa surda, todas as corridas que tem, ela frequenta. Então, porque a maioria das corridas eles não pagam. Né? Essa é uma Entendi. curiosidade. Entendi. Então, os surdos não Olha, pagam. Então, às vezes, essas corridas, quer dizer, R$ 200, às vezes eles não pagam. Então, eles vão em muitas. E aí ela começou a ir correr com a gente tem esse grupo chamado Passo com Propósito. E conversa vai, conversa vem. Eu falei, vamos lá na nossa igreja? Ela começou a participar lá da nossa igreja. Tá. E aí, o rolê dela é o quê? Ela quer ir para as corridas. Olha só. Por que eu falei que esse ano tem sido bem diferente? Porque a gente foi fazer uma corrida lá em Pedreira É. e a gente foi com 2 surdos. E aí eu fui falar pro organizador, eu falei, será que a gente poderia interpretar? Olha. Porque eles queriam saber as premiações, o pessoal correndo Sim, e tal. sim. E aí, o que que acontece? O rolê que eles querem ir é tipo assim, num rolê de corrida, sabe? Nos rolês diferentes. E as pessoas, assim, mais antigas, é aquele negócio, acabou o culto, cada um pra sua casa, uhum. e Acabou beleza. ali. Entendeu? Sim, Então, sim. esses surdos mais jovens, às vezes, vamos combinar pra gente ir pra praia? Vamos Que combinar pra legal. gente fazer alguma coisa diferente? Entende? Entendi. Então, eu percebo que esses surdos mais novos, a forma deles se comunicarem, o jeito, são surdos mais ativos na sociedade. Não que os mais velhos não Sim, são, sim. mas eu quero dizer que é diferente. Não sei se vocês me entendem. Sim, Sim, sabe sim. que eu lembrei também? Do rodeio. Que no rodeio, enquanto o cantor tava, né? Aí tava tendo, né? O intérprete lá. E era sensacional. E eram 3. Eu não sei se você lembra, Edu. E aí tinha 2 mulheres e um rapaz. Uma tava mais séria. E é jovem também. Ela tava mais séria e tal. Agora, os outros 2, eles estavam curtindo ali, fazendo. Eu falei, uau, eu nem sei se eu prestava atenção no cantor ou se neles. Porque eles estavam bem na vibe mesmo. Eu achei. Dava pra sentir aquela energia, assim. Gostei. Olha só, né? Vamos abrir um parênteses aqui. O pessoal tá fervendo nos comentários aqui, Demais. participando, mandando mensagem, né? Vou mandar um abraço para Isabelle, né? O Marco tá aqui com a gente. Fique conosco, ó, a Juliana Oliveira, né? A Juliana aqui tá empesteando os Ó, comentários, né? a Juliana e a Isabelle, elas estão assim, ó. Intercalando Eu nos acho que as duas, comentários. sim, Né? é uma pra cada um ali. Elas Então, merecem. continue conosco. Daqui a pouquinho a gente vai sortear a credencial, né? E o par de credenciais para participar do Marcha para Jesus em Campinas, tá legal? Chegando. E aí eu queria perguntar pro Carlos essa questão do trabalhar com Libras, né? A gente já sabe que você leciona, tem os seus cursos, né? Ensina as pessoas, mas e a questão do trabalhar com Libras, né? Como que a pessoa te contrata? Para que as pessoas te contratam? Que é mais recorrente, né? Quais são os trabalhos que você executa nessa área? Então, vamos lá. Eu trabalho para uma empresa chamada Gestalk Conecta. Tá. E essa empresa, ela tem muitos contratos com muitos lugares. Então, por exemplo, eles têm uma carteira assim, de empresas, né? Que eles têm esses vínculos. E aí eles enviam para a gente as demandas que tem da semana. Então, Tá. por exemplo, amanhã eu vou fazer um trabalho lá em Campinas, que é um show infantil, chamado Palavra Cantada. Vocês já ouviram falar? Sim, conheço. Muito. Então, tá em Conheço. Campinas. Amanhã a gente vai fazer a interpretação desse evento. Que legal. E aí, aí eles enviam, né, esse tipo de evento. E quando a gente fala sobre essa questão também do evento, por mais que a pessoa ela domine uma área, nem sempre ela vai conseguir dominar todas as áreas. Sim. Assim como acontece também, vamos supor, a pessoa que é advogada, tipo, ela não domina todas as áreas do direito. Né? A pessoa que é engenheiro, por mais que é engenheiro, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro elétrico. Sim, Então, cada por um isso na também sua área. acontece isso. Ah. Então, geralmente, os trabalhos que eu pego é mais voltado para a questão educacional, que é uma área que eu gosto muito. Acontece também algumas coisas da área da saúde, algumas coisas relacionadas a museu, que também é muito legal. E tem alguns trabalhos assim que eu pego também que, nossa, eu me divirto assim demais, assim, nossa, demais. Tem coisas assim que, igual esses dias, teve uma feira de tecnologia lá em Campinas, né, chamada Semana Week. Não sei se vocês viram. Sim. Aconteceu lá. Meu, que legal.
Porsche, tipo assim, elétricos, Verdade. robôs Caramba. andando. É. Então, tipo assim, tem coisa que eu vou assim, eu falo, nossa, meu, que legal. E eu nem acredito que eu ganhando dinheiro pra mim. Ai, que E tudo. como é bom a gente trabalhar em algo assim que a gente realmente se diverte, né? Dá pra ver no seu olhar, né, que você Verdade. tem uma paixão por estar trabalhando com Libras, né? E acredito que é igual também quando você está lecionando a língua portuguesa, né? Eu estava falando com uma pessoa sobre isso hoje. Como as coisas mudam quando você trabalha com aquilo que você se sente bem fazendo, né? E eu acho que todo mundo nasceu para ter esse sentimento, né? Trabalhar com algo que goste. Carlos, a gente começou, infelizmente, nosso programa um pouquinho atrasado hoje, então o nosso tempo foi um pouquinho mais curto, mas já quero deixar aqui a renovação do convite para que você venha e peça a música, né? Na terceira vez do nosso programa. Você é muito bem-vindo sempre aqui no nosso programa. A gente adora o bate-papo com você, como foi da primeira vez, tá? Verdade. Mas aí, deixa aí suas redes sociais, o seu contato para o pessoal que de repente quer fazer o contato, quer obter alguma informação sobre a área de português, a área de Libras, né? Para que o pessoal possa te conectar, se conectar a você, na verdade, né? Para saber sobre esse assunto que é tão importante, né? Beleza, então vamos lá. Então, desde já agradeço o convite, foi muito legal, sempre é muito bom estar com vocês, fico muito contente também pelo convite. Queria ter trago hoje uma colega, a Letícia Naveiro, que é até a moça que estava nos comentários, né? Sim. Que o pastor Gisane comentou, uma amiga nossa aí que já está com a gente há muitos anos. Quero agradecer o convite mais uma vez. Para que vocês me encontrem nas redes sociais, vocês podem procurar lá prof.carloschaves, que é as redes sociais que é relacionada aos meus trabalhos de Libras, né? E eu tenho meu Instagram pessoal, que é somente Carlos Chaves, que vai me encontrar lá também. Eu posto sobre a minha vida pessoal, algumas coisas da escola também. E dessa forma aí você pode me encontrar. E tô também no YouTube, que é somente Carlos Chaves, tem um canal lá, de vez em quando eu posto as coisas, mas a maior parte das coisas que eu posto é sempre no meu Instagram. Você sempre vai me encontrar lá, postando as Legal. coisas. Fechou? Muito obrigado. Vamos por sorteio? Na verdade, a Joyce já fez Já aqui, fiz. né? Foi bem difícil, viu? É Tem porque o muita pessoal tá gente. mandando comentários, são textos enormes, né? Não, gente, eles copiam e colam e é isso aí, viu? É. E deu certo para a Isabelle Marchi, que ganhou credencial. Isabelle, eu vou deixar aqui o contato do Paulinho para que você entre em contato, tá? Para pegar suas credenciais. Então, a Isabelle, que estava participando com a gente aqui, foi a grande sortuda da Parabéns. noite, né? Tem mais sorteio. Tem Ele mais? acabou de Vamos falar lá. aqui com a gente. Vamos lá. Vamos Pode lá. falar, Carlos. O curso também, se vocês quiserem sortear, pode sortear um curso religioso cristão, para que a pessoa aprenda esse contexto religioso. Ah, legal. que- Então vamos lá. Você consegue fazer o sorteio rapidinho? Vamos lá. Quem que vai Gente, eu querer quero. ganhar esse curso? Tem então. várias pessoas aqui. Quem falar primeiro... Olha lá, vamos ver. Explica mais um pouquinho sobre esse curso aí. Vamos lá, então é um curso voltado para a área cristã, né, religiosa cristã, para você que frequenta alguma igreja, ou até mesmo que você tenha um interesse em aprender no contexto religioso cristão. Esse curso ele vai te ensinar você praticar algumas músicas religiosas cristãs. Ela vai te ensinar também os sinais principais da Bíblia que a gente vai ter, que é os personagens bíblicos, as cidades bíblicas, o contexto religioso e também os livros da Bíblia. Então é um curso básico para que você aprenda aí os principais sinais da Bíblia e também do contexto religioso cristão. Olha, que E olha legal, aí, gente. a Juliana Oliveira ganhou esse curso. Olha que Legal, sensacional, legal. parabéns. E a gente quer ver vocês semana que vem novamente, hein? Exatamente. Foi gostoso aqui. Carlos, mais uma vez, obrigado, tá, por ter aceito o convite. Já fica o convite aí para voltar. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, então o tempo, né, ficou um pouco escasso, mas a gente, né, terça-feira que vem tem mais e com certeza o Carlos vai voltar com a gente numa próxima data para falar de mais projetos, viu? Tenho certeza aí com todo esse dinamismo, tem muita coisa para contar, né? Então a Juliana e a Isabelle vai entrar em contato, né, no telefone que o Paulinho vai deixar aí nos comentários. Cadê o número, Paulinho? Cadê o número, direção? Tá digitando, pessoal. Ele está digitando aqui nos bastidores. Então, esse número que vai estar aí nos comentários, né? A Isabelle e a Juliana vai entrar em contato. A Isabelle para retirar suas credenciais para o Marcha para Jesus, dia 5 de julho. E a Juliana, que levou aí o curso do Carlos, né?
vai também saber como vai resgatar o curso. Tá? Então, o Paulinho está deixando aí nos comentários o WhatsApp para que você entre em contato já e agende aí para fazer essa retirada. Foi bom hoje, né, amiga? Muito bom! E eu tô com calor aqui, de tão gostoso que foi, gente. Muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Edu, até terça-feira. Se Deus quiser. E dia 5 de julho, Marcha para Jesus. Com certeza nos encontraremos lá, né, Carlos? Sim. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais um programa Top Rebouças. Antes de terminar o nosso programa, a Fabiana, tá, vai falar com a gente. Ela que sempre passa aqui, né, para deixar uma dica sobre educação financeira. Então, a gente já se despede, mas fica com a dica aí da Fabiana, tá? E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Abraço e obrigado pela audiência.